Olá, eu sou a Letícia, acadêmica do nono período de enfermagem. Vou apresentar o trabalho Atendimento Hospitalar para Crianças Vítimas de Abuso Sexual. Este trabalho foi realizado por mim e pela acadêmica Larissa dos Santos Lemos, orientado pela enfermeira especialista Kátia Regina Gomes Bruno. Bom, este trabalho tem por objetivo identificar o atendimento hospitalar para crianças vítimas de abuso sexual e a atuação do profissional de enfermagem frente ao caso, impactos da violência na vida social e emocional da criança. Violência pode ser descrita como um fenômeno sociocultural que pode acarretar danos físicos, psicológicos, sociais, cognitivos ao indivíduo, afetando assim tanto ao indivíduo como a sociedade como um todo. Abuso sexual infantil é toda e qualquer ato que envolva práticas sexuais com crianças e adolescentes que são incapazes de entender o que está acontecendo ou mesmo consentir, estando fora da sua fase de desenvolvimento. Como práticas de abuso sexual infantil estão exploração, aliciamento, assédio, pornografia ou qualquer outro ato que tenha consigo base sexual. Bom, o perfil do abusador, em 98,8% dos casos, é do sexo masculino e possui vínculo com a vítima, ou seja, ou é morador da residência da criança, ou é um vizinho, parente que tem contato frequente naquela residência, assim, fazendo com que este abusador ele coaja a criança, ameaçando pessoas que ela ama por ter este conhecimento, saber deste vínculo mais forte da criança, dificultando assim que essa criança venha a contar para alguém, realizando ameaças à vida de alguém que a criança muito ama. Consequências do desenvolvimento da criança. Entre algumas das consequências no desenvolvimento da criança está fobias em pessoas do mesmo sexo do agressor. Então, a criança tem pavor de ficar no mesmo ambiente que pessoas do mesmo sexo do agressor, de ficar sozinhas com pessoas do mesmo sexo do agressor, isolamento social, sentimento de estigmatização, ou seja, é aquela criança que não gosta de fazer amizade, prefere ficar sozinha em alguns momentos, não quer ter amiguinhos da idade dela, distúrbio de sono, aprendizagem e alimentação. São aquelas crianças que têm uma maior dificuldade na sala de aula, mudança na sua alimentação, ou seja, quando uma criança tem um hábito de alimentação muito bom, se alimenta corretamente, nos horários certos, de repente essa criança diz que está sem fome, que não quer mais se alimentar, ou uma criança que vai muito bem na escola, gosta de estudar, tá com a aprendizagem ok, de repente tudo muda. É muito importante ficar atentos a essas mudanças repentinas. Como algo mais tardio, pode acontecer transtorno de estresse pós-traumático, que pode se desenvolver logo após o abuso em si, ou se não se desenvolver ao longo da vida dessa criança, ou seja, quando ela ser um adulto. O transtorno do estresse pós-traumático tem prevalência entre 20 a 70% dos casos. Dentre outros transtornos que envolve como consequências estão ansiedade, o distúrbio de sono pode prolongar durante a vida adulta, o isolamento social também, e ideação suicida, como vários outros transtornos psicológicos, como a depressão, entre outros. Em 1990 foi criado a
a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem para garantir a assistência e proteção ao adolescente e à criança. Dessa forma, esta lei repudia qualquer forma de agressão, negligência, discriminação e exploração ou violência contra crianças e adolescentes. O papel do enfermeiro frente à temática. A legislação brasileira, por meio do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, traz em sua resolução número 358 a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, e estabelece o processo de enfermagem como um instrumento ordenado, ou seja, é a SAI que vai instrumentizar este enfermeiro no seu agir. Para identificação, vai começar desde a coleta de dados, anamnese, exame físico e histórico de enfermagem, buscando, assim, informações sobre a criança, seus familiares e a sua comunidade. Ou seja, tanto o aspecto do indivíduo, da criança que está ali, seus aspectos físicos, hematomas que vai ser verificado, todo o exame de inspeção que o enfermeiro vai ter, como o histórico daquela criança é super importante neste momento. Buscar informações sobre seus familiares e comunidades. Com quem esta criança mora? Quais são os seus laços? A sua comunidade, se é uma comunidade que é mais afetiva, se ela tem contato com muitas pessoas, como essa criança é, o histórico dessa criança na unidade, se essa criança já esteve na unidade outras vezes com histórico de violência ou de quedas sem explicações ou com dores em regiões íntimas. Tudo isso é analisado neste processo, utilizando como base a SAI. A importância do trabalho multiprofissional. Como sabemos, a enfermagem não trabalha sozinha. Ao identificar uma possível situação de violência, é comunicado à equipe, o enfermeiro deve comunicar à equipe para, assim, possuir acompanhamento psicológico para essa criança e esse familiar que o acompanha, pai ou mãe, para tratar da melhor forma possível, diminuindo assim os riscos psicológicos dessa criança, tanto no momento atual como no futuro. A notificação compulsória, nestes casos de violência sexual, é obrigatória, seguida pela portaria número 1968 de 2001 do Ministério da Saúde. Por que a importância da notificação compulsória? Mesmo a gente sabendo da importância da preservação dessa criança como indivíduo, minimizando maiores traumas para esta criança, a notificação é obrigatória, porque é com a notificação que os órgãos públicos vai ter como base meios de intervir na sociedade com novas medidas públicas, intervenções em escolas, ações, e assim pode fazer com que mais casos surjam, porque muitos casos a gente sabe que não chega a ser repassado à família, como já foi dito aqui, por este medo. Então, quando a criança é ensinada que aqui não se pode tocar, isso não se pode fazer, este corpo é meu. Essas ações que são realizadas em escolas, como na sociedade, faz com que haja maior denúncia e assim a gente trate dessas crianças evitando que sejam adultos doentes, transtornados ou mesmo evitando maiores traumas na infância dessa criança. Considerações finais. O presente estudo vem contribuir para potencializar o envolvimento do profissional de enfermagem na abordagem, atendimento e atenção baseadas no paradigma da proteção integral.
comprovando a necessidade de incluir o respectivo tema na formação do enfermeiro, o instrumentalizando para sua atuação junto à criança e adolescente em situação de violência sexual e vulnerabilidade. Aqui estão algumas das referências que a gente utilizou. No dia 18 de maio, é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, se você sabe de alguma situação de violência contra as nossas crianças e adolescentes, diz que 100 e denuncie. Muito obrigada!